Olá, nessa semana de independência, da comemoração da independência do Brasil, a partir agora de 7 de setembro, eu queria fazer uma análise rápida sobre esse momento atual, batendo como base o mapa da Revolução Solar do Brasil, né, a partir do mapa da sua independência. O Sol, nesse ano, cai na casa 9, que é a casa da educação superior. Então eu penso que esse é um foco importante, olhar para a educação, olhar para a nossa relação com a ambição com o conhecimento superior, com a nossa ambição de país, né? Como se tivesse também, de alguma maneira, sendo despertado para focar no rumo à educação superior. Então, se você pega hoje o país a partir desse governo, vamos notar que um dos focos da destruição do país é por conta da educação, atacando as universidades, fazendo discursos que ali é baderna, enfim. Então esse lugar parece que volta como um ponto da gente refletir nesse ano e buscar essa energia do mundo superior, do conhecimento acadêmico, da ciência, como elemento, né, para valorizar, para partir para uma reação, né? Porque de alguma maneira também nesse mapa há um trânsito de oposição de Netuno para o Sol, que está nessa casa 9. Netuno desmancha, dilui, é como se ele estivesse me dizendo aqui, que é como se ele atacasse, né, querendo diminuir esse lugar de educação, né? Se nós notarmos, a partir da entrada desse governo há 2 anos atrás, foi um dos lugares onde foi mais atacado, né? A relação com o estudo, com a educação, as universidades como elemento de ataque, propagando que ali só tinha baderna, plantavam drogas, maconha, enfim. Então parece que tem esse lugar da destruição desse lugar mais alto do país, que é a educação, né? E aí me parece que nós deveríamos tentar ir por aí, a recuperação da educação, a resistência dos alunos, dos professores, dos intelectuais, do povo do conhecimento, da ciência, como um foco de aglutinar energias para combater essa ideia distorcida, essa ideia retrógrada que se aposta do país nesse momento, né? Atacar a educação, né, é o ponto-chave para acabar com a soberania do país, né? E nós temos nesse ano a oportunidade de fortalecer esse lugar ou lutar a partir dele, né? O ascendente Capricórnio, né, é bem interessante, o ascendente da realização, o ascendente terra, né, que pode ser, de alguma maneira, trazer a relação com o poder, a relação com a ambição para ser olhada, ambição enquanto país, ambição enquanto sociedade, né? Olhar para esse lugar para valorizar, né? Vivencia agora no céu, dentro de Capricórnio, a passagem de Plutão, Júpiter e Saturno, em cima do ascendente do ano do Brasil, né? E, por outro lado, é como se dissesse, nós vamos passar por um bom lugar, por uma transformação, se nós olharmos para aquilo que nos dá medo, se olharmos para aquilo que nos aprisiona, aquilo que quer nos oprimir, né? Aquilo que vem de outros lugares, que querem fazer do país uma colônia. Então a forma como a sociedade, como o Brasil vai reagir à morte que está acontecendo, né? Com a perspectiva de mudar, de transformar, de pegar essa morte e renascer, a partir disso é que a nossa reação vai acontecer a nível de país, né? Então esse é um ponto bastante importante nesse ano. O que vamos fazer com aquela morte que a gente teve, o que nós vamos reorganizar de sociedade e aonde vamos começar a expandir, a partir de Júpiter, ampliar esse lugar que está, de alguma maneira, aprisionado, enfim, está danificado por esse governo atual. Agora, quando eu olho o mapa, eu fiquei com bastante esperança, porque tem o que a gente chama na astrologia de um grande trígono, de um grande triângulo, ligando um grande triângulo de terra, de realização, de ação. Então,
Então está ligado ao Sol, uma ponta no Sol, nessa nona casa, dizendo que se deve fortalecer a educação, fortalecer o caminho intelectual, do conhecimento, conhecimentos de base, conhecimentos populares, né? Ligando também a outra ponta desse triângulo a esse ascendente Capricórnio que está inclusive incluído os 3 planetinhas, né, que estão atuando no mundo no geral, que é Saturno, Plutão e Júpiter. Então eles estão em conjunção em cima do ascendente, dando a base para que esse grande triângulo de alguma maneira se posicione ou nos leve a posicionar pela outra ponta do grande triângulo, né? A outra ponta está em Urano, o planeta da renovação, da liberdade, da rebeldia, da contestação, né? Então eu sinto que são elementos que nos trazem, que nos possibilitam. Um grande triângulo, ele diz da realização que é possível através do ascendente, do eu individual, do país, né? da nação, né? De conhecer o seu mundo superior, seu valor superior, da casa 9, olhar para o conhecimento superior, para a educação, e fazer as reformas e as transformações de forma a contestar esse mundo antigo que se estabelece, que a gente está vivenciando nesse ciclo de agora. Então, um grande triângulo que está apontado para olhar para o conhecimento, para a cultura e revolucionar, e transformar e libertar. Então, eu sinto que esse é um grande momento mesmo nesse ano, que talvez esteja sendo colocado bem a miúde, assim, nessas eleições que se aproximam, né? Como se fosse um lugar da gente mostrar nossa rebeldia na contestação e olharmos agora os candidatos que têm compromisso com esse mundo superior, com essa educação superior ou com essa transformação do Brasil, né? Então está a possibilidade sendo colocada. Por outro lado, eu vejo que também a casa dos valores do mapa natal está em consonância com o nódulo norte do passado, perdão, com o nódulo norte do mapa natal, né? Então ligando ao presente, né? Tá vivenciando os valores libertários, porque está Aquário envolvido, o Dharma de agora, o Dharma da transformação, de sermos um país de transformação, de mudanças, aliado às coisas novas, aliado à rebeldia, que de alguma maneira está solapado por esse governo que aqui se instalou, né? Por outro ponto, ainda mais favorável, eu vejo que há na casa do cotidiano, do dia a dia, na casa do trabalho, a possibilidade da gente focar na pluralidade do signo de Gêmeos que está ali, na diversidade das ideias, do conhecimento, numa frente ampla que dê para a gente reconstruir ou tentar barrar a destruição que ora está colocada aqui nesse mapa e nesse momento do país, né? Os pontos que eu vejo que há muitos elementos de conflito, né? Marte sendo bastante acionado por desafios, né? Marte ligado a desafiador, de forma desafiadora a Vênus, né? A beleza, a harmonia, né? Ao amor, né? A amorosidade. Então, provavelmente surgindo contradições, brigas e conflitos, como hoje nós vivenciamos nas redes, nas nossas relações sociais, enfim, mesmo estando nessa pandemia, de alguma maneira, um pouco aquecida esse lugar, né? Mas eu acho que é um momento que vai surgir de ir para fora, de contestar, de colocar o novo, novos pensamentos, novas ideias, né? Focar num país que tem a possibilidade de mudar, de transformar, de esperançar mesmo novos momentos, né? E sinto que vamos ter muito embate no ano, por conta, no mapa, na leitura do mapa, de uma ação de Marte, né? Dentro das nossas brigas internas, as nossas brigas dentro da família, a nossa briga dentro do lar, do nosso país. Então há de alguma maneira uma possibilidade de conflitos e de guerra, mas sei, e imagino que sei, né, pelo aspecto do mapa, que há esse lugar de rebeldia e transformação.
Então quero deixar aqui essa minha impressão, que apesar de um obscurantismo, apesar da coisa retrógrada se estabelecendo, no mapa da Revolução Solar do Brasil há uma possibilidade muito grande de reação, de olhar para o mundo novo, né? E trazendo aqui para o nosso município, aqui para o Vale do Capão, então olhar também esse lugar, nesse momento que se vai acontecer as eleições a nível municipal, para que a gente olhe com muita clareza para aquilo que a gente está elegendo, para aquilo que está se colocando para a gente, como nos aparecendo como candidatos, né? É preciso, né, olhar para esse lado maior, é preciso olhar para a questão nacional para compreender um pouco essa questão município nosso, essa questão local, né? Então não dá para desassociar nesse momento o que é nacional e o que é município, o que é da nossa vida cotidiana. Há uma necessidade de libertação. Essa libertação tem que estar encontrando essa região do novo. O mapa está falando aqui que há um grande triângulo para o novo, para o libertário. Então precisamos encontrar esse lugar, identificar aquilo que está ligado ao novo e repelir de verdade aquilo que é antigo, que é velho, que é passado. Então esse é uma opinião que eu queria trazer em cima da astrologia, da possibilidade que nos é possível, de alguma maneira, interagir no nosso cotidiano de forma clara e aproveitando, porque a astrologia fala do momento que é propício, daquilo que está negado, daquilo que está permitido. Então aproveitar esse fluxo de energia que está apontando para a sublevação, para a transformação, mesmo que a gente vá encontrar desafios com a força, com a guerra, mas é preciso se posicionar para, inclusive, fazer esse processo de nação libertada, com maior educação e mais feliz. Então, eu queria trazer a minha opinião sobre esse momento de agora, sobre o mapa do país, né? E sobre esse tempo que nós vivemos aqui e também no nosso município, né? Então, um bom ano para todos nós aqui, nesse início de ano, a partir da independência, né? Da comemoração da independência. E era isso que eu queria trazer. Muito grato.